Olá, queridos, graça e paz, pastor Ronaldo Costa, da Igreja Apostólica Visão Plena. Estou aqui para gravar alguns vídeos para o meu canal Yazi Charat, Curados para Servir, lá no YouTube. Espero que você seja grandemente abençoado, edificado por essas mensagens. Se inscreva lá no meu canal, dê um like aí no vídeo, compartilhe, que vai ser de edificação de Deus para muitas pessoas, amém? Hoje eu quero começar falando de algo muito importante. Deus não desiste de você. Você é especial para Deus, amém? Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Então, você é muito especial para Deus, por isso que Deus não desiste de você. Quando Deus criou você, Ele já deu um propósito, Ele já tinha um propósito, Ele já tinha um projeto, Ele já tinha um plano para a sua vida. Então você não foi fruto do acaso, você foi um plano perfeito de Deus para ser instrumento nas mãos do Senhor aqui nesta terra, nesta vida, enquanto aqui estivermos. Então por isso Ele te colocou no jardim especial, no lugar especial chamado Jardim de Deus. Por isso você é protegido, nesse jardim você é guardado, nesse jardim você tem contato com Deus. E também Ele te deu talentos, dons, te deu capacidade e te deu um princípio poderoso, o princípio de adorador. Você é um adorador. Então é muito importante que você entenda o seu papel, o seu chamado na presença de Deus. E mesmo quando nós falhamos, fraquejamos, mesmo quando você caiu, você sabia que merecia ser condenado, ser excluído, ser expulso, mas Ele te amou, Ele te buscou, Ele te abraçou, Ele cuidou de você, Ele cuida de você, e mesmo merecendo a morte, Ele nos deu a vida, não é isso? Então, essa é a prova do amor de Deus para as nossas vidas. Lucas capítulo 15 fala de uma passagem sobre o filho pródigo. Você já conhece, é muito conhecida, é muito pregada, muito falada, mas eu queria deixar ela para você meditar nesta palavra. Lucas capítulo 15, versículo 17 diz assim, e caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Então, observe que o filho pródigo, ninguém, querido, cai, ninguém sai da presença de Deus, ninguém fraqueja espiritualmente da noite para o dia, por acaso. É uma série de condutas, é uma série de atitudes que vai nos levando à derrota espiritual, que vai nos derrubando espiritualmente. Então, o livro de Lucas, o capítulo 15 especificamente, é o livro dos achados e perdidos, né? Lá fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Então, a ovelha perdida, o Senhor busca, ok? Ele vai, busca o ferido, o perdido, coloca nos ombros e traz. A dracma perdida ele procura, devemos procurar. A dracma fala de talentos, fala de dons, mas o filho ele precisou voltar, é ele que volta. Então a atitude de voltar é do filho pródigo. Deus, o pai, não foi atrás do filho, ele esperou de braços abertos o retorno do filho. Então já deixo essa mensagem para você aqui hoje. Deus está de braços abertos esperando a sua volta, seu retorno para os braços do pai, independente de ter igreja, de congregar, independente da pandemia, de você não poder ter uma igreja para congregar, querido, a decisão de voltar para os braços do Pai é sua. Você pode fazer isso agora aí na sua casa, onde você estiver, tomar essa decisão para o Senhor. Como eu disse, ninguém cai, ninguém fraqueja, ninguém desmotiva, ninguém desanima, ninguém sai da presença de Deus do nada, de repente. Não existe de repente para uma fraqueza espiritual, para uma derrota espiritual, mas é a sequência de atos e de atitudes e de comportamento que nos fazem, muitas das vezes, perdermos a nossa fé.
A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. O orgulho vai entrando no coração e te começa a achar que é autossuficiente, que pode todas as coisas, que não precisa de mais nada, que não precisa de mais ninguém. Então, tinha tudo, o filho pródigo tinha tudo, mas não estava bom. Então, a soberba faz a gente, cega-nos e não permite que a gente veja tudo de bom que nós temos recebido na presença de Deus. Então, por isso que ele trocou o amor, o cuidado do Pai e a segurança por uma aventura. Quantos de nós temos feito isso? Querido? Trocado o amor, o cuidado, a segurança dos braços do Pai para nos aventurarmos pelo mundo, nos aventurarmos pelo pecado, nos aventurarmos pelas atitudes erradas, inconsequentes. Então, e ainda por cima ele deixou na casa do pai, ele tinha tudo, né? Tinha provisão, tinha tudo que ele quisesse era dele, ele podia desfrutar de tudo, que o pai era muito rico, seu pai é muito rico, e ele deixou tudo para poder passar fome, para ir para uma terra, se aventurar e lá ele passar fome. Ficou obstinado, né? O que foi que trouxe a derrota dele? Né? Primeiro, a obstinação. O que é a obstinação? A pessoa não se importa com que os outros vão achar, com o que as pessoas vão sentir, como que as pessoas vão ficar com a atitude dela, com as decisões dela. Então isso chama-se obstinação. Muitas vezes nós, na nossa fraqueza, nós agimos assim, tomamos atitude que ofendemos as pessoas, que magoamos as pessoas, falamos coisas que magoam as pessoas. Isso é muito triste, nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós estamos vivendo desta maneira aqui. Não se importou, né, que a atitude dele iria acarretar e sobrecarregar o irmão mais velho. Então, ou seja, ele não se importou se o pai ia ficar triste, ia ficar bem, ia ficar ruim. Não se importou se ia sobrecarregar de trabalho o irmão, porque a tarefa era dividida. O reino de Deus, querido, precisa de ceifeiros. Então, quando a gente desiste de fazer algo para Deus, certamente vai sobrecarregar algum dos nossos irmãos, porque a obra de Deus tem que ser compartilhada, ela tem que ser divulgada, tem que ser anunciada, né? Então, isso é muito importante nós entendermos isso. Então, e por último, né, na obstinação, ele não ouviu o conselho de ninguém. Ficou inconsequente. Então, quando a pessoa chega num nível que ela fica inconsequente, ele não ouve conselho de ninguém, não escuta ninguém, não atende ninguém. E aí qual foi o resultado, né, da inconsequência desse menino, desse filho pródigo? Sofreu a consequência do mundo, sofreu a consequência dos falsos amigos, a hipocrisia dos homens, e sofreu marcas, muitas marcas, querido. Quantas marcas nós temos sofrido longe da presença de Deus, quantas cicatrizes, quanto sofrimento, quanta dor, quanta luta que poderiam ser devidamente evitadas se nós confiássemos em Deus, se nós entregássemos a nossa vida ao Senhor. E lá, por causa da consequência das suas atitudes, ele sofreu a miséria, sentiu fraqueza, passou vergonha e ficou em depressão. Talvez você esteja nesse nível tão aprofundado, né, que nós chamamos de fundo do poço. E eu costumo dizer que o fundo do poço, querido, é o lugar perfeito para Deus nos resgatar, porque quando nós estamos no fundo do poço, o único lugar que temos para olhar é para cima. E quando você olha para cima, o Senhor está pronto para resgatar você. Amém? Então, nunca é tarde demais. Aí a Bíblia diz que ele, caindo em si, disse: quantos na casa de meu pai? Está lá na fome, na miséria, na vergonha, na pobreza, querendo comer bolotas de porco, e cai em si. O que é cair em si? Reconhece que errou. Cair em si é reconhecer o erro. Queridos, os homens só vão se levantar na presença de Deus quando eles reconhecem que errou. Quando reconhecermos que praticamos, que erramos, que negligenciamos a vontade e o propósito de Deus, só então, quando nós reconhecermos isso, cair em si, é que nós poderemos ter a misericórdia de Deus ao nosso favor. Porque enquanto tiver orgulho, obstinação, inconsequência, nós vamos continuar sofrendo neste mundo, sofrendo marcas terríveis neste mundo.
Então, reconhecer o seu erro, conscientizou-se, olha só, caiu em si e reconheceu, conscientizou-se, ou seja, lá era melhor. Quando eu estava na igreja era bom, quando eu servia a Deus as coisas eram mais fáceis, tinha luta, tinha prova, lógico que tem, mas era mais fácil, essas coisas não aconteciam, eu não passava por essas provas, eu não enfrentava essas dificuldades, eu não passaria por essas lutas que eu estou passando. Então, conscientizou-se. Quantos na casa de meu pai tem abundância de pão? Então, por que ele pensou assim? Olha o que ele diz assim, olha, voltarei para o meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser recebido teu filho, mas me aceita como um dos teus jornaleiros. Deixa eu te dizer algo, querido, profundo e profético. Deus nunca vai tratar com você como servo, como escravo, se você é filho. Você nunca vai perder a condição de filho na presença de Deus. O Pai está sempre de braços abertos. Essa condição só vai terminar o dia que Jesus arrebatar a igreja, ou o dia que Ele pedir a sua alma e você partir para a eternidade longe da presença de Deus. Aí então você vai tratar com Ele. Mas enquanto você estiver vivo, respirando, você é um filho amado do Pai. Então ele falou isso porque ele não conhecia o pai. Olha, eu vou voltar e quero ser um jornaleiro, quero ser um trabalhador, quero ser um escravo. Eu vou trabalhar muito para merecer a comida que eu vou comer, querido. E não é nada disso que o pai espera. Não é nada disso que o pai quer. Ele quer que você reconheça, que você resolva voltar, que você tome a atitude de voltar, que você se conscientize de que só Ele é o Senhor da tua vida, para que você possa ser restaurado e salvo. E aí ele toma atitude. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então, por que ele disse vou ter com meu pai e vou dizer para ser um jornaleiro? Porque ele não conhecia o pai. Não sabia o tamanho do amor do pai. Talvez você pense assim, será que Deus me aceita como servo? Será que Deus me aceita como isso ou como aquilo? Não, Ele quer você como filho. Ele está de braços abertos para te receber como filho de Deus. Então, como estava o pai? Olha só, se ele falava isso do pai, do outro lado tem um pai sofrendo, que todos os dias vai no portão da fazenda para ver se o filho está vindo. De longe ele observa um olhar ao horizonte para observar se o filho está vindo. Todos os dias era prática, era ritual do pai, antes de qualquer atividade na fazenda, ele ir até o portão para ver se o filho estava chegando. E de tempos em tempos, durante o dia, de horas em horas durante o dia, o pai ia lá no portão e observava, meu filho vai voltar. Isso aconteceram, querido, por longos 12 anos. 12 anos o pai esperava o filho todos os dias. Não importa o tempo, querido, Deus está de braços abertos esperando você. Então, esperava o filho no portão todos os dias. Quando ele vê o filho de longe, é lógico, como é que você imagina que estava aquele filho pródigo? Ferido, fraco, arrasado, cheio de marcas, se arrastando, com fome, com muita dificuldade vinha caminhar. E o pai, apesar de tudo, ele sabia que ele tinha liberado um filho para ir de uma forma, e agora estava vindo um homem totalmente arrasado, destruído, mas ele tinha uma certeza, é o meu filho que está voltando. O pai está de braços abertos para te receber. A Bíblia diz que ele, versículo 21 do capítulo 15, ele correu e abraçou gostoso. Querido, Deus te ama tanto. E demais, ele fez uma festa para o filho. Fez uma festa, colocou a melhor sandália, a melhor roupa, o melhor anel. Ele recebeu o filho como filho de novo. Deus não desiste de você. Não importa o que aconteça, querido, Deus nunca vai desistir de você. Ele sabe dos teus sonhos. Ele conhece a tua dor. Ele sabe das tuas lágrimas. E a Bíblia diz em Apocalipse 21:4, Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, pois tudo já passou. Todas as coisas ruins já passaram, eis que tudo se fez novo. Quer saber de uma coisa? Deus te ama tanto que Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Olha o que diz Lucas 12:7, portanto até os fios da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois valeis muito mais do que milhares de pardais. Testemunhe sua fé ao mundo. Querido, Deus te ama. Deus te ama, Ele cuida de você, Ele sabe de cada
atitude sua, de cada decisão, de cada desejo. Ele sabe que você quer vencer e não consegue. Ele sabe que você quer ser forte e não consegue. Ele sabe. Agora deixa eu te dar um conselho. Não tente resolver a sua vida antes de entregar a sua vida a Deus. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele mudar a sua vida. Porque o cuidado de Deus é maior do que o cuidado de mãe. É maior do que o cuidado de um pai terrestre. Salmo 27:10 diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor não me desamparará. Isaías capítulo 49, versículo 15: pode uma mulher esquecer-se do filho que ama, ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então, querido, o Senhor te ama, Ele cuida de você, Ele ama você e você é especial para Ele. Deixa eu abençoar você. Toma uma atitude agora de voltar para Deus. Ele não desistiu de você. Ele nunca vai abandonar você. Ele não te quer como um escravo, como um trabalhador, como um servo. Ele não quer só para te dar comida. Ele te quer como filho para te dar proteção, para te dar limite, para te dar direção, para te dar provisão. E principalmente como pai, Ele quer te dar herança, querido. Receba esta palavra e fique com esta palavra nesta tarde, nesse dia, na hora que você estiver assistindo, nesta noite, a hora que você estiver vendo esta palavra, que você possa ser tocado, impactado pela presença do Senhor. Quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego a vida do teu filho nas tuas mãos. Receba ele nos teus tabernáculos eternos. E a decisão que ele vai fazer agora, Senhor, de regressar a teus caminhos, de voltar para a tua presença, que o Senhor possa aceitá-lo de braços abertos, como pai aceita o filho, e escrever o nome dele no livro da vida, Pai, com teu sangue, para que nunca mais ele se afaste de ti. Eu entrego a vida do teu filho nas tuas mãos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Fique com Deus.